Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Renan, professor de língua portuguesa de vocês, e hoje a gente vai ter a nossa primeira aula sobre literatura. Bom, nessa primeira aula a gente precisa começar falando sobre o que é a literatura, ou o que a gente vai considerar aqui dentro do nosso canal e das nossas aulas, literatura, tá bom? Existe uma discussão enorme a respeito do que seria ou não um texto literário. No canal nosso, a gente vai ser breve em relação a isso. Então, eu separei para você 3 principais características que todo texto literário costuma ter, tá bom? A primeira delas é a característica de produzir beleza, tá? Os textos literários costumam produzir beleza, ter um valor estético, tá bom, pessoal? Assim como todas as obras de arte, ela possui um valor estético. Isso não significa que tem que ser bonito ou não, tá? Significa que a beleza e essa questão do feio e do belo, ela é muito importante dentro do texto literário, tá bom? E ela vai se dar pelo trabalho com as palavras, que é a segunda característica importante das nossas aulas, tá bom? A gente sempre vai observar e vai olhar dentro dos textos para o trabalho com as palavras, com o trabalho que o autor realiza com a linguagem, tá bom? Isso é muito importante para a gente entender se um texto é literário ou não. E por último, pessoal, é a questão da função poética. Os textos literários, eles costumam ter a predominância da função poética, tá, pessoal? O que é a função poética? É quando a gente tem um jogo de linguagem muito forte que gera o efeito de poesia, de valor poético, que a gente costuma ver nas obras, tá bom, pessoal? Então, essas 3 características, a produção da beleza, o trabalho com a linguagem, com as palavras, e o predomínio da função poética são as características que vão nos ajudar a definir aqui no nosso curso o que é literatura ou não. Bom, tendo em mente que o texto literário é aquele texto que vai produzir beleza, é um texto que tem valor estético, a gente precisa começar a pensar agora que existem vários tipos de textos literários, tá bom? A gente tem a poesia, a gente tem a epopeia, a gente tem a crônica, que é um texto mais próximo ao texto jornalístico. A gente tem o romance, tá bom? Então a gente tem vários tipos de textos literários, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as categorias da narrativa, que são categorias e elementos que pertencem a um tipo de texto literário, tá bom? Que é o texto narrativo, tá? O texto narrativo é aquele que costuma ter começo, meio e fim, e que possui uma transformação temporal no texto, tá bom? Em que os personagens e a história ela passa por essa questão do tempo, e é uma sequência temporal e uma transformação de eventos, tá bom? E de acontecimentos, tá? Então, as categorias da narrativa, que é a nossa primeira aula de hoje, elas vão olhar para essa questão, tá bom? Para as questões que pertencem ao texto narrativo. Pessoal, tendo em vista tudo que a gente já viu, agora a gente vai começar a falar das categorias da narrativa, tá bom? E a primeira categoria que a gente vai destacar é o narrador. Dentro dos textos literários, a gente costuma ter 2 tipos de narrador, que é o narrador em primeira pessoa, que participa da história, e o narrador em terceira pessoa, que a gente chama de narrador onisciente. O narrador em primeira pessoa, ele é um narrador participante. Por quê? Porque ele é também um personagem da história, tá bom? Então ele participa ali ativamente da história, ele vive aquela trama e aquele enredo, e os valores que ele imprime quando está contando a história pra gente são os valores pessoais, ou seja, o foco da história, quando a gente tem um narrador em primeira pessoa, é o foco narrativo do personagem, tá bom, pessoal? Ou seja, ele não vai abranger os valores dos outros personagens, tá? Um exemplo famoso de narrador em primeira pessoa na literatura brasileira é o Brás Cubas, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Então, é muito interessante essa questão. Então, quando a gente tem um narrador de primeira pessoa, a gente costuma sempre estar ali envolvido com os valores da personagem, tá? E não da obra toda, tá bom? O narrador em terceira pessoa é aquele que vai trazer pra gente uma visão mais abrangente da obra. Por quê? Porque é um narrador ali criado pelo autor que sabe de tudo, tá bom, pessoal? Ele é como um deus, assim, dentro da obra. Ele sabe o que se passa dentro do coração dos personagens, ele sabe o que vai acontecer no futuro, ele sabe o que aconteceu no passado, ele antecipa questões, tá bom? Então isso
faz com que ele tenha mais poder ali de contar a história, tá bom? Pelo narrador de terceira pessoa saber tudo que vai acontecer dentro da obra, ele pode ali comandar muito bem o efeito de sentido que vai ter a obra, tá bom? Então ele é muito importante. Então o narrador, pessoal, ele é uma das categorias mais importantes dentro da obra literária. Pessoal, a segunda categoria narrativa que a gente vai ver é a categoria das personagens. As personagens são muito importantes porque são elas que vão direcionar o enredo, ou seja, a história geralmente costuma girar em torno dos seus problemas, dos seus desafios complexos, etc. e tal. Bom, a gente tem normalmente dois tipos de personagens, tá, pessoal? A primeira é a personagem plana, tá, que a gente separou aqui, e a segunda é a personagem esférica. As personagens planas, pessoal, são aquelas que são, ou melhor, que não possuem densidade psicológica. São aqueles que não são personagens mais rasas, que não têm nenhuma complexidade, nenhum assim desafio, tá bom? Nada a superar. Por exemplo, são aqueles mordomos que aparecem geralmente naqueles livros de castelos, né? Ou aquelas personagens que são coadjuvantes, tá bom, pessoal? Que não tem muita importância ali dentro da história. Se elas saírem, elas não vão fazer muita diferença. Bom, e as personagens esféricas, pessoal, são aquelas personagens que possuem um maior conflito, maior densidade psicológica, que vivem um conflito maior, um desafio maior, tá bom? Geralmente elas são as protagonistas, ou são personagens que são muito importantes ali para o contexto da obra, tá, pessoal? Então, as personagens planas são aquelas que são mais simples, geralmente mordomos, e que não passam por transformações ali dentro da narrativa, e as personagens esféricas são aquelas mais complexas, geralmente os protagonistas. Por exemplo, Hamlet, da obra Hamlet do Shakespeare, ele é um personagem esférico, né? Porque ele tem ali um conflito, ele perde o pai, o rei, que é o pai dele, depois ele ali vive aquele conflito da traição, etc. Tal. Então, geralmente, os personagens esféricos são aqueles que possuem grande riqueza psicológica,